Olá, meus queridos alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa aula de português. Então, abra a apostila na página 29, nessa página que está aparecendo aí para vocês. Vamos lá? A leitura entrou na roda. Histórias em quadrinhos. Número 1. Leia a história da qual foi retirado o último quadrinho. Então, nessa página, vocês vão ler a história em quadrinhos e depois nós vamos fazer a atividade da página seguinte, certo? Então, vamos lá comigo. Na página 30, número 2. O que Magali fez com o caldeirão do tesouro? Desenhe aqui o que você imaginou. Depois, mostre o desenho para os colegas e comente sua ideia. Então, lá na página 29, o último quadrinho está em branco, porque falta o desfecho, falta o que aconteceu com a Magali e o que ela fez com aquele caldeirão do tesouro. Então, ali naquele quadro grande, vocês podem desenhar o que vocês imaginam que ela irá fazer com o caldeirão de tesouro. Número 3. Agora, encontre o recorte do material de apoio, o final da história original e cole-o no lugar correspondente para completar a história em quadrinhos. Então, lá atrás no material de apoio tem o final. Vocês recortem ali e colhem-o ali na página 29, no espaço em branco. Só cuidar ao recortar para não recortar no lugar errado, né? E cuidar também para não usar muita cola. Número 4. Compare o final da história em quadrinhos com os finais imaginados pela turma. Agora é com vocês. Como a gente não pode ver o que a turma fez, vocês vão comparar com o que vocês desenharam. Letra A. Você conseguiu imaginar o mesmo final? Sim ou não? Algum dos colegas imaginou? Como não tem como vocês saberem, então deixa essa em branco. 5. Na sua opinião, o final da história foi surpreendente ou não? Por quê? E aí, vocês gostaram do final da história? Vocês se surpreenderam com o final? Por quê? É a opinião de vocês. Na página 31, número 6. Releia a história em quadrinhos e faça o que se pede. A. Escreva os nomes dos personagens. Quem são os personagens que aparecem na história? Quais são eles? B. Escreva e desenhe o que eles viram. E aí, o que foi que eles viram? O que tinha lá de tão interessante? Isso mesmo, arco-íris. Então, é isso que vocês vão desenhar ali. Letra C. De acordo com a Mônica, o que tem no final do arco-íris? E aí, o que tinha no final do arco-íris? Letra D. Na frase, caldeirão imenso, cheio de tesouros. Qual é o significado da palavra imenso? Alguém conseguiu? O que significa imenso? É algo muito grande, né? Então, é isso que vocês coloquem ali. Letra E. Releia a fala da Mônica no terceiro quadrinho. Ué, aonde ela foi? Veja, é uma pergunta. A quem a Mônica está se referindo quando ela diz ela? Se é a Mônica que está falando, de quem ela está falando? Depois, por que a Mônica fez essa pergunta? Porque a Magali saiu correndo ou porque ela queria acompanhar a Magali? O que a Magali fez? Saiu correndo, né? Muito bem. Fácil até agora, né? Então, vamos para a próxima página. Página 32. Lembrem-se, se a Pro está falando muito rápido, vocês pausem o vídeo e voltam até onde vocês não entenderam. Letra F. Qual das personagens saiu correndo para chegar ao final do arco-íris? Quem foi a personagem que saiu correndo? A Mônica ou a Magali? G. O que a personagem encontrou no final do arco-íris? Letra H. Pinte o que a personagem pegou. E aí, ela pegou o quê? Moedas,
um caldeirão ou um caldeirão cheio de moedas? Eu só preciso pintar aquilo que a Magali pegou. E para que a Magali queria um caldeirão? Para fazer uma sopa de cebola? Ou para fazer uma sopa de cenoura? Hein? Era cebola ou cenoura? J. A atitude de Magali demonstra uma característica dessa personagem. Que característica é essa? O que faz a Magali ser diferente das outras? Hein? Porque ela é muito gulosa, ela gosta muito de comer muito bem. K. O que você faria se encontrasse um caldeirão cheio de moedas de ouro? Compartilhe sua resposta com os colegas. E aí, opinião de vocês? O que vocês fariam se encontrassem um caldeirão cheio de moedas de ouro? Página 33, número 7. Observe os balões de fala dos dois primeiros quadrinhos. Então, nós temos os dois primeiros quadrinhos ali. A Mônica fala para Magali: Veja, Magali, é o arco-íris. E no segundo quadrinho: Hehe, dizem que no final dele existe um caldeirão imenso, cheio de tesouros. Isso a Mônica fala para Magali. Veja a expressão da Magali de pensando. Quanto ao formato, eles são iguais ou diferentes? E aí, são iguais ou são diferentes? Eles são diferentes. Número 8. Observe novamente os balões. Eu tenho o balão 1. Veja, Magali. Eu tenho o balão 2. Hehe, dizem que no final dele existe um caldeirão imenso cheio de tesouros. A. Em qual deles Mônica falou em tom mais alto? No balão 1 ou no balão 2? Qual foi o de surpresa? Letra B. Em qual falou em um tom normal? Então, na surpresa foi o número 1. E quando ela falou, era o número 2. C. Qual é a pontuação no final de cada fala? Ponto de exclamação, ponto final ou ponto de interrogação? É um ponto final? É uma pergunta para ter ponto de interrogação? Ou é uma exclamação quando ela está querendo relatar algo? D. Leia as falas de cada balão com a entonação indicada pelos formatos do balão e pela pontuação. Aqui ele quer que vocês leiam e vocês percebam como é que se fala, certo? Tudo bem até aí? Tranquilo, né? Então vamos continuar. Na página 34, nós temos um título ali: Onomatopeias. O que será que é uma onomatopeia? Já vamos descobrir. Em um dos quadrinhos, o movimento rápido da Magali é indicado pela onomatopeia zup. Então, em um dos quadrinhos, ela fez aquele movimento de rápido e esse movimento fez o barulho de zup. Lá no quadrinho laranja diz: onomatopeia é uma palavra que imita determinado som, como o riso, haha, e o choro, buá, buá. Então, onomatopeia significa isso, quando a gente quer imitar determinado barulho e a gente quer falar como esse barulho era. Um exemplo, a abelha, ela faz zzz. Então, a gente está imitando o barulho que a abelha faz, certo? Então, riso, haha ou kkk, isso também são onomatopeias, são barulhos que a gente tenta imitar. Na número 9, recorte os quadrinhos da lateral e colhe-os nos espaços correspondentes às onomatopeias. O nome é meio complicadinho de falar, mas é isso aí. Então, ali eu tenho 6 imagens e eu tenho 6 quadrinhos vazios. Então, conforme o desenho da imagem, vocês vão colar no barulho que ele representa. Lembrem-se, quando eu vou cortar,
Eu tenho que cortar na linha pontilhada para não cortar errado e não usar muita cola para não ficar muito úmido. Então, vamos ver. O primeiro som, vrum. Que som é esse? O segundo, trim, trim. Quem faz esse som? O outro, blá, blá, blá. O que significa o blá, blá, blá? Próximo, nhaque. Que som representa o nhaque? Próximo, bum. O que significa esse bum? E por último, cabrum. Quem faz esse som? Então, é muito fácil. Você só precisa recortar e colar no local indicado. Certo? Tranquilo até aí, né? Então, vamos continuar. Na página 35, Ciranda das letras. Palavras com C e S. Número 1. Ligue as palavras iguais, escritas com tipo de letras diferentes. Complete os espaços que faltam com o mesmo formato de letras da coluna. Então, é a mesma coisa que vocês já fizeram em outras atividades. Eu vou ter que escrever se tem a palavra faltando lá na letra caixa alta. Depois, eu vou ligar até a script. E no final, eu vou ligar até a cursiva. E conforme as letras, eu também tenho que fazer como está escrito. Certo? Eu tenho as 3 palavras: cenoura, caldeirão e sopa. Número 2. Leia as palavras e observe as letras destacadas. Então, eu tenho sopa, cenoura e caldeirão. Letra A. Copie as palavras que começam com letras iguais, mas representam sons diferentes. Então, quais as palavras que têm letra igual, na primeira letra, mas o som é diferente? B. Copie as palavras que começam com letras diferentes, mas representam o mesmo som. Então, quais delas são? C. Recorte de jornal e revista as palavras que iniciam com as letras S e C e colhe-as no quadro de acordo com o som que representam. Então, vocês podem pegar palavrinhas que têm o mesmo, começam com a letra S e tem o som igual o sopa, que é esse de cobrinha. Depois, eu tenho que pegar palavras que começam com a letra C, que também tem esse som de S, cobrinha. E no final, eu vou ter que pegar uma palavra que começa com a letra C, mas não tem o som de cobrinha, que é o som grave, né? Bem tranquilo de fazer. Mãos à obra. Quem não conseguir encontrar nenhuma palavrinha para recortar, pode escrever mesmo, não tem problema nenhum, tá bom? Na página 36, número 3, observe este quadro. Eu tenho 3 colunas ali. A coluna da cenoura, a coluna da sopa e a coluna do caldeirão. Letra A, escreva o nome do que está representado em cada desenho. E letra B, pinte o desenho cujo nome começa com a mesma sílaba da palavra da primeira coluna. Eu vou falar esses nomes caso alguém tenha alguma dúvida, tá bom? E vocês vão escrever os nomes lá embaixo na linha. Na coluna da cenoura, eu tenho cesto, centopeia e cereja. Se cenoura começa com C, todas as palavras que eu falei também devem começar com C. Na segunda coluna da sopa, eu tenho sofá, sol e sorvete. Se a minha sopa começa com S, todas as palavras têm que começar com S. Na terceira coluna, caldeirão, eu tenho capacete, cadeira e calça. Tranquilo até aí? Fácil, né? Continuando. Palavras com C e Q. Número 4. Leia estas palavras e assinale a afirmativa correta. Eu tenho a palavra caldeirão e queria.
No primeiro quadrinho, as letras e os sons que ela representam são diferentes? Ou as letras são diferentes, mas representam sons iguais? Vamos ouvir caldeirão e queria. Caldeirão e queria. E aí, as letras e o som que elas representam são diferentes? Não, né? As letras são diferentes, mas representam sons iguais? Sim. Então, o que está certa é a segunda alternativa. Na página 37, número 5, complete a cruzadinha, observando se os nomes dos desenhos começam com C ou com QU. Aqui eu tenho uma cruzadinha para fazer. Tem algumas palavras que são difíceis. Então, vocês vão pegar uma folha, um papel, ou aqui a apostila mesmo, e vão escrever os nomes que eu vou ditar, e depois vocês procuram onde elas vão e coloquem-as lá dentro, certo? Eu vou ajudar vocês aqui porque tem algumas palavras difíceis. Então, vamos lá. Eu tenho a palavra 15, casaco, quadrado, coração, cume, queijo, casa, 4, quiabo e cobra. Se eu falei muito rápido, vocês dão pausa e volte o vídeo para ouvir novamente. Número 6. Complete as frases com uma das palavras abaixo. Então, eu tenho a palavra sopa e queria. Então, vocês vão ver se a sopa vai na A ou queria vai na A. Se a sopa ou eu queria que vai na letra B. Na letra A, C, diante das vogais E ou I, tem o mesmo som de S da palavra C, diante das vogais A, O ou U, tem o mesmo som de que da palavra. Isso quer dizer que, se eu botar a letrinha C mais o E, que fica C, ou C mais o I, que fica Si, ele vai ter o mesmo som de S. E se eu botar a letra C diante de A, que dá K, C mais O, que dá CO, e C mais U, que dá CU, ele vai ter o mesmo som do que da palavra queria. Entenderam? Cebola, cimento, cenoura. Todas essas palavras têm som do S de sopa, certo? Se eu botar C e A, casa, cogumelo, cume. Todos esses sons, eles são parecidos com que, do que, o de queijo. Então, por isso que fica o queria. É complicadinho, a Pro sabe. Isso é uma coisa que só a prática vocês vão aprender. Por isso que eu tenho que aprender a escrever corretamente, tá bom? Aqui na página 38 e 39 tem uma experiência para fazer. Quem quiser fazer, pode fazer. A Pro não vai dizer, é obrigada a fazer. Então, se alguém tiver curiosidade para tentar fazer a experiência, pode fazer. Quem não quiser também não faz mal, tá bom? Então, agora, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa pode me dar um toque aí no celular que quando der a Pro responde. Um beijo bem grande. Semana que vem é matemática. E até lá!